Quantos estão felizes? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias. No livro de Neemias, capítulo de número 2 e o verso de número 18. Aproveitando esse momento, eu quero louvar a Deus por essa noite, estar aqui com os irmãos e por essa oportunidade única, ímpar e singular de estar ministrando a palavra de Deus aqui nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Daniel e toda a sua equipe, sua banda, pastor Denival, que está na coordenação, juntamente com o pastor Daniel, dessa vigília. Enfim, todos os nossos companheiros, presbítero Mano Olival, pastor Fabiano, os companheiros aqui, presbítero, irmão, eu esqueci o nome dele, Eduardo, Deus abençoe o Senhor, no nome de Jesus. A nossa equipe da nossa igreja, o Ministério do Louvor Adorar, o Paulão veio também, os nossos companheiros ali da cidade de Jardim, Valmir e o resto da turma ali. Deus abençoe em nome de Jesus, minha família, minha esposa, enfim, todos que aqui estão. Nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês. E eu prometo aos irmãos que eu termino, no final eu termino, ok? Quando nós chegarmos no final, eu termino, tá bom, pastor? Tá certo? É desse jeito. Glória a Deus. Antes do final, não vou acabar não. Livro de Neemias, capítulo de número 2. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Eu estou tranquilo aqui, irmão. Eu estou tão tranquilo que chego a estar nervoso. Tão tranquilo. Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 2, o verso de número 18, que diz assim o texto: também lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Responderam eles: levantemo-nos e edifiquemos, de maneira que deram início a esta boa obra. Amém. Também declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Amém? Amém. Tome assento em nome de Jesus. E você tem toda a liberdade para dizer glória a Deus, para dizer aleluia, para falar em línguas estranhas. Fique à vontade, ok? Irmãos, foi proposto um tema para esta noite, para esta vigília, e diga-se de passagem, um livro não muito explorado pelos pregadores. Haja visto que o livro de Neemias é um livro que poucos leem e têm intimidade com o texto, mas a palavra de Deus, ela é rica e digna de toda a aceitação. Nós vemos o livro de Neemias. O livro de Neemias, ele traz algumas curiosidades, a começar pelo nome de Neemias. Neemias significa aquele que consola, ou aquele que conforta. Neemias, ele trouxe conforto para os habitantes de Jerusalém e trouxe consolação por meio do trabalho que Deus havia designado para a sua vida. Aleluia. A Bíblia conta-nos que Neemias era mordomo do rei Artaxerxes na fortaleza de Suzã. Mas esse mordomo, do original, ele vem da origem da palavra mitzvah, que quer dizer conselho ou conselheiro. Neemias não era somente um homem que servia o rei, bebia do copo
antes de entregá-lo para o rei, que comia a comida antes de entregar para o rei. Neemias servia de uma forma, de uma espécie de conselheiro, aquele que estava do lado do homem mais importante da terra naquele presente momento. Neemias, ele era um conselheiro do rei Artaxerxes. E a história vai nos dizendo que Neemias, ele tinha uma empatia. Haja visto que Neemias não havia nascido em Jerusalém. Jerusalém nunca tinha recebido Neemias, mas Jerusalém não saía do coração de Neemias. Aleluia. Após receber a visita de Hanani, que era um dos homens que saíram do exílio e passaram por Jerusalém, e vindo para a fortaleza de Suzã, ele ouviu que Jerusalém estava em um momento desolador e um momento de tristeza total. Os muros haviam sido derribados, as portas tinham sido arrancadas, as casas de Jerusalém estavam destruídas, o povo estava vivenciando uma miséria total. Mas Neemias jamais tinha ido a Jerusalém. Mas ele tinha uma empatia. Ele sentia aquilo que os outros sentiam. Neemias, ele sentia a tristeza do seu povo. Neemias, ele sentiu na pele o sofrimento do seu povo. Haja visto que ele não nasceu em Jerusalém. Ele nasceu, se eu não me engano, na província de Suzã, mas ele era um habitante de Jerusalém. Para você ter uma ideia, a distância que Neemias estava de Jerusalém era de aproximadamente 1.500 quilômetros. Aproximadamente. Ele estava distante, porém o seu coração estava perto da terra e do sonho que Deus havia sonhado para o povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. O que me chama a atenção, que Neemias, no mês do Quisleu, ele recebe a notícia. Quisleu do nosso calendário é o mês de dezembro. Ele recebeu a notícia de que Jerusalém estava destruída, estava assolada e estava empobrecida. Neemias começa um período de oração, dizendo: Senhor, o Senhor ache graça diante dos teus olhos, que eu peço perdão pelos pecados do povo, peço perdão pelos pecados de meu pai, peço perdão pelos pecados de todos aqueles que falharam diante do Senhor. Eu peço misericórdia pelo teu povo. Eu peço que o Senhor entre com providência em favor do seu povo. Só que a oração de Neemias não durou um dia, não durou uma semana. A Bíblia nos diz que quando Neemias foi falar com o rei Artaxerxes para pedir liberação para ir fazer a obra que lhe foi designada, ele foi no mês de Nissan, que no nosso calendário é o mês de março. Neemias estava orando já há 3 meses para que Deus lhe desse uma resposta daquilo que era para se fazer. Neemias estava orando a Deus para que Deus lhe entregasse a oportunidade de ir até Jerusalém para reconstruir os muros que foram derribados. Existem pessoas que querem que o milagre aconteça de uma hora para outra. Existem pessoas que querem que os milagres de Deus lhes sigam como se fosse num passe de mágica. O pastor está aqui, você vem, pede uma oração, ele com a varinha mágica toca na sua cabeça, joga o pó do pirlim-pim-pim e você sai com o milagre na mão. Deus preparará o tempo e o momento oportuno para entregar o milagre na sua vida.
Mas para que isso aconteça, permaneça na oração, permaneça buscando a Deus, e a resposta virá para a sua vida. Neemias ficou um período de 3 meses para que Deus viesse lhe dar uma resposta. E entristecido chegou diante do rei, e o rei lhe disse: você não está enfermo, mas porque a tristeza está no seu rosto? Ele disse: eu me entristeço porque o meu povo está padecendo. Eu me entristeço porque o meu povo está vivendo um momento de ruína. Eu estou triste porque o povo, que são meus descendentes, são meus irmãos, estão passando um momento de calamidade. Após terem saído do exílio babilônico, quando Nabucodonosor invadiu as terras, as províncias de Judá e de Israel e de todo o resto da nação, eles ficaram durante 70 anos cativos. Agora voltam, após Ciro, o persa, ter libertado o povo de Israel. Eles retornam para as suas casas, falidos, sem condições, com problemas a serem resolvidos, com traumas do exílio babilônico, com orações feitas a Deus que não foram respondidas, com problemas que ainda não foram resolvidos. E Neemias está com essa situação diante das suas mãos, e a tristeza invade o seu coração. E é isso que muitas das vezes nós passamos dentro da igreja, dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho. Nós nos entristecemos porque não conseguimos alcançar os nossos objetivos. Nós nos entristecemos porque as nossas metas são frustradas ou são frustrantes e nós não conseguimos superá-las. Nós vivemos uma vida de tristeza porque não conseguimos alcançar aquilo que nós traçamos, não conseguimos resolver os nossos problemas, não conseguimos ajudar a resolver os problemas dos demais. A família está passando por um momento de crise, os amigos estão passando por um momento de crise, mas o Senhor está movendo a sua mão sobre nós, e a mão dele está sendo favorável a nós nessa noite, e ele está dizendo: se prepare, porque os muros serão reconstruídos, os seus sonhos e os seus projetos não estão mortos, serão reconstruídos e edificados, e a vitória chegará na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Jerusalém estava passando por um momento difícil, estava passando pelo momento da insegurança. Muros derribados fala de insegurança, falta de segurança. Uma cidade sem governo, uma cidade que não tem ninguém quem mande, terra de maluco, ninguém manda nela, não tem quem cuide ou quem zele, porque está com os muros em volta derrubados. Jerusalém está sem portas, os juízes julgavam nas ruas e nas praças, não tinha justiça, a justiça era conforme aquele que quisesse fazer justiça do jeito que quisesse fazia. Era uma terra de injustiça. Agora Jerusalém era uma terra que estava vivendo uma miséria total, estava vivendo um período de escassez. Tanto é que no capítulo de número 3, no capítulo de número 5, Neemias ele vai reivindicar aos sumos sacerdotes as terras do povo, dizendo ele: os senhores
que dizem que amam os seus irmãos e choram pelos seus irmãos, cobram, emprestam dinheiro a juros, cobram com usura dos seus irmãos. O pão que é da mesa deles está na mesa de vocês. Vamos restituir tudo que é dos nossos irmãos. Vamos entregar aquilo que é deles por direito, porque o sofrimento que eles passaram já bastou. Vamos dar novidade de vida para esses nossos companheiros. Neemias, ele é agora colocado como governador em Jerusalém. Só que Neemias, ele sai, toma a carta do rei Artaxerxes para atravessar a província, para começar a construção dos muros. Chegando em Jerusalém, ele vê a cidade que os seus pais viveram, a cidade que os seus descendentes viveram, toda destruída, as casas em cinzas, as crianças chorando nas praças, os pais sem saber o que fazer, com a fome, com a escravidão ainda incutida nas suas mentes e os traumas do cativeiro babilônico. Neemias, ele sai e dá uma volta por Jerusalém de madrugada, e ele faz uma análise do terreno. Ele vê os muros derrubados, ele vê as casas em cinzas, ele vê aquela pobreza. Se fosse nos dias de hoje, muitos de nós olharíamos aquele cenário e voltaríamos para trás, dizendo: aqui não vai dar, não teremos recurso para isso, não vai dar. Mas nós temos promessa, não adianta, não vai acontecer. Mas rapaz, a palavra de Deus foi ministrada sobre a sua vida, meu amigo. Tantas promessas já tive e até agora não se cumpriram. Neemias no outro dia chega na praça central de Jerusalém, reúne 38 grupos em sua volta, em volta de si, desde o sumo sacerdote até os porteiros de Jerusalém. E ele diz: negócio é o seguinte, Deus colocou uma missão no meu coração. Aleluia. Aleluia. E nós vamos reconstruir os muros que foram. Vocês estão vendo aqui essa situação toda? Estamos, Neemias. Nós vamos colocar e vamos escrever uma nova história para Jerusalém. Nós vamos colocar a nossa cidade em um novo cenário. Aí alguém grita lá do meio e diz assim: qual é a garantia de que isso acontecerá? Neemias responde o versículo que nós lemos: a mão do Todo-Poderoso está ao nosso favor. Pode se levantar quem quiser, pode se levantar quem acredita e quem não acredita no seu ministério e na sua chamada. A mão do Senhor Todo-Poderoso está ao seu favor nessa noite. E cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido, porque a mão do Todo-Poderoso está se movendo sobre a sua vida, e você será cheio de autoridade, de poder de Deus. E se você acredita nisso, levante a sua mão e comece a adorar o nome dele. A mão do Todo-Poderoso se moverá sobre a sua vida. Aleluia. Mas foram tantas promessas frustrantes, foram tantas situações que eu vivenciei e me fizeram parar. Foram tantas situações, problemas, desafios, muros no meio do caminho que eu tive que enfrentar e não consegui viver uma vida frustrada. A mão do Senhor Deus Todo-Poderoso.
moverá em teu favor nessa noite. E os teus inimigos, os opositores, vão ter que contemplar Deus sendo Deus na sua vida. Só que a Bíblia diz que se levantaram 3 sujeitos: Sambalate, Tobias e Gésem. Um era rei de Quedar, o outro, se eu não me engano, era sumo sacerdote, e o outro governador de Samaria. A história nos diz que eles não eram amigos próximos, Sildinã. Eles não eram companheiros de sentar e comer um churrasco junto, não eram. Foi Neemias se levantar para fazer a obra de Deus. Eles se reuniram para fazer um motim, para acabar com os planos de Neemias. Mas veja só a situação que Neemias se encontrava. Neemias teve que lutar contra os seus inimigos. Inimigos, o tema que nós colocamos foi superando os inimigos da reconstrução. E nós enfrentaremos e encontraremos diversos inimigos nessa caminhada que estamos imprimindo, que estamos empreendendo para a obra de Deus. E os primeiros inimigos que nós encontraremos são os inimigos internos. Não são os de fora, são os de dentro. Se arder aí, você pode dar glória a Deus, porque a pimenta é do reino, viu? Antes do exílio da Babilônia, a cidade já estava meio esquisita. Pós-exílio, 70 anos, ela ainda está com os muros derrubados, os muros queimados, as portas destruídas e a cidade em calamidade total. 90 anos Jerusalém estava naquela situação. E aqueles que tinham saído do exílio estavam acomodados com aquela situação. Neemias se levantou para fazer a reconstrução e pessoas não quiseram ajudar. Você já viu? Aqui no Brasil eu acho que não tem, deve ter aí para fora, nos Estados Unidos ou no Japão, sei lá onde, que ninguém se levanta para fazer e também não quer que ninguém faça. Será que tem no Brasil ou não? Ninguém se levanta para fazer. E quando um se levanta, ele diz: não vai dar certo. Queima ele, Jesus. Não adianta, queima mesmo. Não adianta. Aleluia. A gente já tentou, mas não dá. 90 anos. A cidade naquela situação. Deus teve que levantar um caboclo que estava lá de fora, um sujeito que estava fora, nem nascido lá ele tinha. Colocar um desejo no seu coração de sair de lá e vir reconstruir aquilo que era para alguém que estava ali devendo. Existem pessoas que se acomodam na luta que ela está passando. Tem aquela prova de estimação. Meu Deus. Tem aquela prova criada em cativeiro que ele mesmo cuida, ele mesmo zela. Em determinado tempo da sua vida ele solta e a prova toma conta. Existem pessoas assim que estão acomodadas com essa situação. Mas Deus nessa noite vai te despertar. Porque a mão do Todo-Poderoso está ao seu favor. Inimigos se levantarão, mas Deus lhes dará estratégia para vencer esses seus inimigos. A Bíblia faz um paralelo muito grande de Neemias e Ezequiel no capítulo de número 37. Neemias foi enviado para reconstruir.
E Ezequiel foi enviado para profetizar, que quer quase dizer a mesma coisa. Quando Ezequiel sai ao vale, o vale estava cheio de ossos. A situação era calamitosa. E qual era a situação de Jerusalém? De calamidade. Ezequiel sai ao vale, que simbolizam os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos, os nossos planos, aquele projeto que você escreveu, colocou na gaveta, com um sonho de tirá-lo de lá. Semana que vem eu mexo com isso. A semana passou, o mês passou, o ano, e o projeto ainda está lá. O sonho que você sonhou há anos, você não conseguiu realizar, porque o seu sonho está no vale de ossos secos. Eu não vou entrar no sentido literal do texto, quero fazer somente uma alusão a isso. O texto de Ezequiel 37 fala da nação de Israel que estava em ruínas, cheia de problemas. Mas o texto do vale de ossos secos faz menção a tudo isso que eu disse. Mas por que os ossos estavam sobre a face do vale? Osso, quanto vale 1 quilo de osso? Alguém sabe quanto vale ou não? 1 quilo. Hã? Vale 1 quilo. Menino inteligente, né? Esse menino é sabido demais. Mas não vale nada. Em questão financeira não vale nada. Por que será que Deus deixou esse vale cheio de ossos, incomodou o profeta para sair do seu local de conforto para caminhar no meio de um vale cheio de ossos secos? Será que Deus não tem nada para fazer? Será que é? Não, senhores. Deus deixou o vale aberto com que aqueles ossos fossem enterrados. Não foi porque Deus queria que o profeta andasse por ali somente. Deus deixou aquele vale aberto e os ossos à vista do profeta, e enviou o profeta para profetizar que aqueles ossos viveriam e seriam um exército, para fazer uma alusão aos seus sonhos, os seus projetos. Aleluia. Glória a Deus. Tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você projetou, e fez as contas, fez um esquema, você projetou para a sua vida um futuro promissor e uma vida abençoada por Deus, e até agora você não conseguiu alcançar. Deus está dizendo para você nesta madrugada que o vento dos 4 cantos que sopraram sobre a face daquele vale soprará sobre a sua vida. Os sonhos que você sonhou, os projetos que você projetou, pode abrir a gaveta e tirá-lo de lá, pode sonhar novamente, porque os seus sonhos, os seus projetos não estão mortos. Os sonhos e os seus projetos estão vivos no coração de Deus, e esse é o tempo oportuno que Deus vai fazer com que eles se realizem e se concretizem. Se você acredita nisso, vai dizendo glória a Deus. A Bíblia, quando fala do vale de ossos secos, fala dos esquecidos, fala daqueles que estão esquecidos, como a nação de Jerusalém estava esquecida.
durante 90 anos, estava fora do ponto de vista de todos aqueles que queriam ter uma novidade de vida. Ninguém queria habitar em Jerusalém. Ninguém queria viver em Jerusalém. Agora Neemias sai da sua casa, do conforto do palácio do rei, e vai para uma terra desvalorizada, sem segurança e esquecida. Mas uma palavra que me chama a atenção quando se fala de esquecido, eu vejo nesse texto falando dos inimigos internos, aonde o próprio povo muitas das vezes ia contra o plano de Deus para a vida de Neemias. E eu me lembro de um moço chamado Davi, que foi esquecido pelo seu pai Jessé. A Bíblia nos diz que Samuel vai à casa de Jessé para ungir um rei. E esse rei estava por ali entre os seus filhos. Mas, senhores, na cultura judaica, quando o primogênito, Jessé tinha que chamar o primogênito primeiro do que os demais. O primogênito chegava, era analisado pelo profeta. Agora imagine a cara de Samuel, dizendo para Eliabe: olhe, você foi rejeitado por Deus, vá para o final da fila. E assim passam todos os filhos de Jessé. E notem que quem é esquecido e ponto. A Bíblia diz que passa Eliabe, Samá e todos os filhos de Jessé. E Deus poderia ter dito para Samuel: está faltando alguém. Mas Deus manda Samuel insistir, dizendo: você tem mais filho ou não? Deus podia ter dito para Samuel: tem um lá no meio do mato, tem um lá perdido, rapaz, fala para ele lembrar desse. Mas Deus queria que o próprio Jessé lembrasse daquele moço esquecido. Aleluia. Aí Jessé diz: ainda falta o menor. Então, ponto. Pastor Ligal, me empresta essa cadeira um pouquinho. Fique de pé um pouquinho, faz favor. Aí Samuel diz: o negócio é o seguinte, só vamos começar a hora do rango quando o primogênito chegava na casa. Não precisava nem da oração. Ele chegava, já ia tirando o prato e ia comendo. Samuel já bateu na mão de Eliabe e disse: meu amigo, só vamos comer a hora que o esquecido chegar. Colocou a cadeira, e aí passava Eliabe e queria ficar olhando, com fome. Falava: não pode ser. Dava uma volta na cadeira, e aí o Samuel já estava: aí, essa cadeira não é sua, essa cadeira é daquele que foi esquecido.